pessoal, eu me chamo Isabelle e começa agora mais um episódio do programa Identidade. Hoje nós temos a aluna Bianca Paiva para conversar um pouco sobre a carreira e as suas atividades aqui na Fapcom. Seja muito bem-vinda, Bianca, como você vai? Oi, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelas palavras também. É um prazer enorme estar aqui com você hoje, conversando, e vai ser super legal. Eu tô bem, graças a Deus, e você? Eu também, muito obrigada por perguntar. Então, Bia, vou fazer umas perguntinhas aqui para você. A primeira que a gente tem, muita gente tem essa curiosidade também, é como que você começou na atuação e descobriu essa paixão pelo teatro? Como é que foi essa experiência? Então, quando eu estudava, na escola, os meus pais trabalhavam o dia inteiro, então eu ficava no período integral. E aí eu fazia todos os esportes possíveis, tipo judô, balé, natação, e aí eu comecei a fazer teatro também. E foi o esporte barra arte que eu fiquei fazendo durante muito tempo na escola. E que foi onde eu me encontrei e me apaixonei. Porque eu fiz balé por causa da minha mãe, porque ela queria me ver, sabe? Aquele sonho de mãe. Aí eu Uhum. não gostei, saí em 2 semanas, eu acho. Aí quando eu fiz teatro, eu me apaixonei de verdade e descobri que era aquilo que eu queria trabalhar, aprender e viver, sabe? Então foi assim que eu comecei, no teatro da escola. Ai, que legal! E como foi sua primeira experiência atuando em frente às câmeras? Porque é totalmente diferente do teatro, né? Sim, sim. Eu fiz durante acho que 7 anos teatro na escola, e com 11 anos eu tive minha primeira experiência na TV, que foi quando eu Uhum. gravei a novela Chiquititas no SBT. E foi totalmente diferente do que eu estava acostumada, porque eu amo teatro, o teatro tem uma vibe incrível, uma energia surreal, cada público em cada dia diferente da sessão, da apresentação, tem uma energia e aquilo reflete no que está acontecendo no palco, sabe? Então, dependendo das pessoas que estão lá na plateia assistindo a gente faz a peça de uma forma. E quando eu cheguei na TV era totalmente diferente, né? A gente só tira a quarta parede, como se eu estivesse aqui no meu quarto mesmo conversando aqui com você. Então não tinha essa interação é, instantânea com o público, né? Que a gente já Uhum. sentia, já fazia aquele termômetro. E esse termômetro, para eu entender se minha personagem tava, o pessoal tava gostando ou não, demora um pouco mais. E isso foi algo que me deixou, assim, bastante curiosa mesmo. Sorte que veio as redes sociais, que aí eu tive esse contato maior, essa interação maior com as pessoas que assistiam a novela. Mas em relação à produção, em relação à técnica, assim, eu levei muito do teatro para a TV, porque teatro é incrível. Então, Uhum. na construção de cada personagem, eu levava muitos exercícios do teatro também para as novelas, minisséries e filmes. Então, foi isso, mas são coisas iguais e diferentes ao mesmo tempo, né? Mas eu Uhum. sou apaixonada por ambos. Sim, uma coisa que eu acho muito legal no teatro é que, por mais que você faça a mesma personagem e fale as mesmas falas em todas as peças, nunca é a mesma coisa, nunca. Porque, como Nunca. você disse, é um público diferente, tem reação diferente, tem gente que chora com a cena que você faz, outras pessoas riem com as cenas que você faz, então, tipo, são várias interpretações, né? E Exatamente. E muitas vezes, às vezes tem uma piada que, tipo, é para o pessoal isso. rir e aí ninguém ri. Aí tem Uhum. outras sessões que o pessoal, nossa, ri muito. A gente tem até que parar, sabe, dar um tempinho para o pessoal rir, enfim, terminar aquele burburinho para conseguir seguir a apresentação. Então é muito de termômetro do público mesmo. E a sessão, a apresentação vai se guiando a partir disso. E a novela, a gente, ainda mais quando eu fiz uma novela no SBT, muitos capítulos são gravados com muita antecedência. Então a gente não tinha essa reação do público para saber se eles estavam gostando ou não. Mas e depois a gente viu que foi um sucesso e graças a Deus deu tudo certo. Uhum. E como é que você via a reação do público nessa época? Tipo, como você percebia que estavam gostando da sua personagem na época, que tinham uma certa reação referente a ela? Sim. Não, até hoje, assim, eu fico bem chocada com toda a repercussão das personagens. Uhum. E eu era uma criança quando eu comecei, e a minha personagem de maior sucesso
eu tinha 11 anos, 12, 13, então para mim era tudo muito novo, tudo, tudo, tudo. Foi minha primeira experiência na TV, foi a primeira vez que alguém falou que era o meu fã, sabe. E toda vez que eu Uhum, fazia um evento, porque a gente tinha muito essas apresentações que eram em vários estados, toda vez que eu fazia era muito emocionante, era muito legal estar em contato direto com aquela pessoa que te assiste na TV diariamente, sabe. E sim. que vai e faz elogios ou então fala algo sobre a sua personagem. Eu já recebi muitas, mensagens de familiares que os avós assistiram e até inclusive uma mensagem que uma senhora se curou da depressão por conta da novela, sabe. Nossa. Então são coisas muito legais que é é extremamente importante no meu trabalho e na minha visão, porque eu quero ser atriz, esse sempre foi meu sonho, né, Uhum. na verdade agora eu quero ser diretora também. Eu quero ser tudo, brincadeira, mas eu quero trabalhar na comunicação em geral, mas o meu sonho em atuar foi sempre de independente da quantidade de pessoas que tivessem ali, seja no teatro, seja em uma novela, seja em qualquer apresentação, eu quero tocar pelo menos uma pessoa com a minha história, ou a história da minha personagem, né. Minha história Uhum. já entrando na na personagem, mas, tipo, então a Lúcia de Chiquititas, por exemplo. Se eu toquei uma pessoa, eu já vou ficar muito feliz. E eu acho que fama, essas coisas, na minha opinião, não importa tanto assim. E tudo isso que a gente recebe é o reconhecimento do nosso trabalho, assim como a gente reconhece alguém que exerce qualquer outra função. Então, é muito legal isso, muito legal mesmo, traz uma energia incrível e te deixa muito feliz. É igual aqui, por exemplo: "Nossa, Isa, eu tô amando seu trabalho como apresentadora", sabe, não é algo tipo é um reconhecimento do seu trabalho. Então, independente da função, eu acho que a gente reconhecer as pessoas pelo seu empenho é muito importante. Nossa, sim, com certeza, é porque dá aquele up de continuar seguindo o que a gente faz, né. É isso Exatamente, é que vai tipo motivando a gente. sim, é tipo quando a gente vê algum post, assim, nas redes sociais e fala: "Ah, um bom dia pode mudar um dia", sabe, alguma coisa nesse sentido? De tipo, Uhum, se você falar um bom dia pra uma pessoa, pergunta se tá tudo bem, pode ter mudado o dia daquela pessoa, porque a gente nunca sabe o que o outro tá passando, né. Então toda vez que eu ia fazer um evento, toda vez que eu recebia um abraço, um carinho de uma criança ou de um adulto, era muito legal, muito. E hoje em dia, por conta da pandemia, né, mas eu tenho essa uhum, interação maior nas minhas redes sociais, e é muito legal. uhum. E você sente um pouquinho de pressão em relação às redes sociais, de continuar, falando com seu público, sendo presente? Tem essa pressão, você sente no caso? Então, nas minhas redes sociais, eu busco mais, na verdade, mostrar um pouco do meu trabalho. A minha vida pessoal, eu conto algumas coisas que eu, tipo, me sinto confortável, sabe. Uhum, E se eu não tivesse e assim, as redes sociais me ajudam muito na minha carreira, como atriz, como até como estudante, como tudo. Então elas uhum. são muito importantes pra mim, eu tenho consciência disso. Mas a pressão que muitas pessoas colocam em cima da gente, às vezes me incomoda. E por isso eu opto em não mostrar tanto coisas que pra mim não me sinto confortáveis em falar, sabe. Uhum. Então eu É, conto sobre o meu trabalho, conto sobre experiências que eu já tive, e eu sou mais reservada nesse sentido mesmo. uhum. É que hoje em dia a gente vê que influenciadores dentro das redes sociais vêm sofrendo grande pressão, né, do próprio público, porque você tem que postar isso todo dia, tem que falar daquilo, tem que se posicionar também. Sim. Então, acaba sendo uma pressão bem forte em cima de pessoas que influenciam nas redes sociais, né. Sim, e quando você se posiciona também, tem muitos julgamentos, tem coisas que são interpretadas de uma forma que você não foi aquilo que você quis dizer, e então são vários, vários julgamentos, várias ideias, e acabam muitas vezes magoando ou coisas nesse sentido. Então eu prefiro e opto, eu acho que a internet ela precisa de leis e regras, Uhum. porque a gente vê milhares de casos que são terríveis de pessoas que precisam de ajuda, sabe? Sim. Por terem, enfim, sofrido hate na internet. Então, tem muita coisa difícil, mas eu acho que a internet surgiu para democratizar o acesso à informação.
Só que as pessoas, elas muitas vezes acham que só porque eu divulgo algo sobre a minha vida, elas são obrigadas a fazer ou então a opinar sobre tal coisa. Então, sei lá, eu acho que Uhum. é aquela coisa. Figura pública, mas eu gosto de preservar muita coisa da minha intimidade para não ter esses problemas, assim. Sim, eu imagino, até porque as pessoas elas querem um ser perfeito ali, né, para continuar É, seguindo, elas para fazer as coisas idealizam que elas uma coisa. querem. Isso. E atualmente você também estuda os âmbitos da internet, né? E como foi a escolha desse curso, tipo rádio, TV e internet? Como foi, você escolher estudar comunicação dessa forma? Então, como eu te falei, lá no teatro, no início eu já tinha certeza de que era isso que eu queria trabalhar. Uhum, Eu nunca quis ter essa, sei lá, estar sempre nas mídias, e a minha vontade seria mesmo conhecer a parte de trás, assim, a produção, são elementos que refletem aquele ator ou aquele apresentador que está ali na frente das câmeras, mas existem tantas pessoas por trás, e eu sinto como um espelho. Se aqui a produção é boa, o ator vai conseguir transmitir algo legal para o público. E não só por ele, é um trabalho em conjunto. E aí eu tinha muita curiosidade em conhecer as etapas e conhecer tudo. A minha primeira opção sempre foi rádio, TV e internet, mas quando eu estava chegando próximo à escolha, à finalização do ensino médio, eu fiquei em dúvida entre artes cênicas, cinema e rádio, TV e internet. Quando eu fui uhum. pesquisar mais a fundo sobre, eu vi a grade curricular de cada curso. E eu me interessei muito mais em rádio, TV e internet, porque é o que eu tô te falando. Como eu queria conhecer todas as etapas, cada processo, eu me senti muito mais confortável e vi que poderia acontecer isso muito mais em rádio e TV. Então foi isso. Uhum. É porque o curso ele já abrange muitas áreas que você quer trabalhar, né? O áudio, o vídeo e agora a internet, né? Porque na internet ela tá vindo aí com tudo para invadir tanto o audiovisual quanto os conteúdos próprios para ela, né? Sim, rola uma integração, né? A gente vê muita coisa, muito conteúdo que antes era só exclusivo na TV, na internet. Então tá Uhum, rolando uma integração mesmo entre os meios, e isso é muito interessante. E no curso, igual você falou, por exemplo, eu consigo aprender coisas de produção de TV e posso inserir em conteúdos nas minhas redes sociais, por exemplo. Em uhum. relação à qualidade, em relação ao formato, em relação à edição, enfim. Posso utilizar também na TV, na rádio, que é onde eu estou trabalhando atualmente. Então está sendo bem legal. E agora que eu estou trabalhando na área mesmo, eu estou vendo que muitas coisas que eu aprendi estão lá, sabe? Quando a gente está fazendo, botando na prática mesmo. E Bia, você viu a atuação dentro do curso de rádio, TV e internet? Tipo, você se encontrou também no meio da atuação do curso? Então, eu acho que é o que eu estava te falando. Para mim, a produção o ator, na verdade, é um reflexo da produção. E eu aprendi muito, me ensinou muito sobre, por exemplo, como me comportar dentro de um estúdio, muito mais do que eu tinha antes isso, sabe? Todas essas visões sobre, até para ajudar mesmo a produção e facilitar. É, Na expressão oral também corporal, eu sinto que algumas coisas em apresentação, como a gente faz bastante, e até locução em trabalhos que a gente já fez específicos para rádio, ou então em Uhum, podcasts, que a gente já fez alguns trabalhos sobre isso, também me ajudam bastante na interpretação. E uhum. nesse âmbito, assim, de áudio mais, é muito mais difícil, né, do que você expressar algo, assim, com uma imagem também, além do áudio. Então, foi muito, muito interessante para mim, como também vai locutora, mas ajudou bastante também. Então, eu também fiz um pouquinho de teatro, eu vi que me ajudou bastante, principalmente nessa questão da locução. No começo me Sim, assustou, mas depois eu percebi, eu lembrei de umas técnicas aí do teatro que eu posso usar também nisso. sim, verdade, é muito legal. Sim, é bem legal mesmo. E quando criança, você já se imaginou em outra área, além da atuação ou até mesmo no rádio e TV? Então, quando eu descobri o teatro, eu era muito nova, né? E aí, eu sabia que é o seguinte, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer.
E eu nunca pensei em algo, acho que eu só pensei, sei lá, em ser professora, mas eu tinha um pouco de preguiça de estudar, então não ia dar certo. Eu só queria ser professora porque, cara, a gente via a professora e pra mim era uma inspiração. Nunca pensei em ser outra coisa, porque minha mãe queria que eu fosse médica, mas eu tenho pavor de sangue, agulha, essas coisas. Meu pai falou que eu podia ser um dia arquiteta, mas Meu pai falava exatamente a mesma coisa. eu vou fazer o que lá, assim, sabe? Eu não me sentia confortável. E aí, quando eu descobri o teatro, era isso mesmo. Eu não sei exatamente, eu nunca pensei em algo antes disso, porque foi o que eu te falei, eu comecei no teatro com 7 anos. Então, 7 anos a gente nem tá pensando muito sobre essas coisas. Então, eu acho que, sei lá, Uhum. eu queria ser professora, mas eu também nem sei professora do quê. Quem sabe você seja professora de teatro futuramente. Pois é, eu não sei se eu tenho muita paciência, mas, mas eu acho que eu queria ser É. professora de criança pequena, sabe? Né? Pedagogia, nossa. Eu queria ser, tipo, professora de matemática, porque eu achava matemática super fácil. Só que eu tinha 7 anos, então eu estava o quê? No segundo, terceiro ano? Aí era super fácil, né? Mas E hoje não em gosto de dia a gente matemática vem mais. para comunicação para fugir um pouco de matemática. Ufa, ufa. Graças a Deus, física e química Pois é. também. Nossa, eu tô passando. Tô passando esses daí. Ai, que bom. E é, na, na atuação, você. Eu perdi totalmente a pergunta agora, que eu fiquei pensando na química e na matemática. Aí eu lembrei, tipo, na época, como eu odiava. Para mim, química era a encarnação do mal. Nossa, eu acho que eu nunca tirei uma nota azul em química. Eu. É, sempre fui mal em química. E aí, tipo, desde criança você já se imaginava nessa área do rádio TV e também na atuação, né? Que como você começou muito nova, então já foi despertada para essa área. Sim, em especial, assim, a comunicação, sabe? Uhum, E é um pouco do que eu trabalho hoje. Porque, assim, né? Quando eu tinha 7 anos, que eu comecei no teatro, a gente não tinha essa dimensão da internet, nem existia, eu acho, né? Tipo, a internet era algo, sei lá, muito distante ainda. E ver todas as possibilidades que a internet nos dá hoje é algo muito interessante também. Então, eu gosto de explorar isso hoje uhum, bastante e aprender. Ao mesmo tempo que eu tô usando as minhas redes sociais para divulgar o meu trabalho, ou então cuidando da rede social de alguma empresa, eu também estou trabalhando em uma rádio que tem muita história e tem um público que muitas vezes não tem acesso à internet, que é um público mais carente. Então, cara, é muito interessante, sabe? uhum. Essa, enfim, todos esses âmbitos, tanto de TV, internet e de rádio, é muito legal. Sim, sim, é muito legal mesmo. E no futuro, depois de formada, você pretende continuar dentro da rádio ou pretende ir para uma área em específico? Eu gosto do audiovisual. Eu sinto muita falta, por mais que eu esteja gostando e esteja aprendendo muito na rádio, eu sinto falta do audiovisual, porque, sei lá, eu acho que eu sou muito expressiva e a minha vontade mesmo sempre foi um dia chegar à direção, porque eu Uhum, levo como inspiração um dos diretores que me ensinou muito e eu admiro muito o trabalho dele, então eu falava, cara, um dia eu vou chegar a ajudar alguém assim, sabe? Tipo, no mesmo sentido que ele me ensinou muita coisa. uhum. Então, eu não sei exatamente do que, se diretora de algum programa ou de alguma produção de, sei lá, de jornalismo ou alguma coisa relacionada à teledramaturgia, mas esse é meu foco, sempre foi. Uhum. E Bia, para finalizar, você tem alguma dica para quem quer entrar na atuação agora, ou a quem mesmo quer começar a estudar o rádio e TV? Olha, a minha dica em relação buscar oportunidades é realmente divulgar o seu trabalho nas redes sociais. É um veículo que sim te dá muita abertura. E se você tem um conteúdo legal, você pode sim se destacar. E isso vai ser muito interessante. Assim como eu uso as redes sociais hoje para divulgar o meu trabalho, para divulgar coisas que eu faço, coisas que eu aprendi, enfim, você também pode tentar.
começar a produzir um conteúdo hoje na sua casa com um celular. Não precisa ser algo profissional, caso você não tenha acesso ainda. Mas aos pouquinhos você vai conseguir e sempre estudar, sempre. Seja na atuação, seja em rádio e TV, seja em publicidade e propaganda, em qualquer curso relacionado à área da comunicação, estuda, corre atrás. Tem muitos cursos gratuitos que a gente encontra nas redes sociais hoje. Nas redes sociais, na internet hoje, ó, redes sociais. Que a gente E encontra na também, internet. né? Também. E é muito legal. Tem esses cursos, muitos te dão um certificado. Então, você pode adicionar no seu currículo. E para estudar rádio, TV e internet, vem para a Fapcom, né? Mas Aquele é o que eu né? sempre falo. A Fapcom, eu conheci ela porque eu fui fazer o Enem lá, como treineira. E em 2018, eu acho, que eu fiz como treineira. E quando eu conheci a faculdade, comecei a pesquisar mais sobre e fui conhecer os estúdios e a estrutura da Fapcom, eu fiquei muito interessada de verdade. E por mais que eu não tenha tido muitas aulas presenciais, desde o primeiro dia eu me senti acolhida de verdade, assim. E dentro da Fapcom tem muita coisa que você pode explorar. Por exemplo, esse canal aqui que eu fui convidada para participar do programa aqui hoje. Então, é muito legal mesmo. E se você tem um sonho, independente do curso que seja, acredite, corra atrás que você vai conseguir. Sim, perfeito, Bia. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal e aqui também no NPC. Você sempre vai ser muito, muito, muito bem-vinda. Muito obrigada a você, Isa. Vamos fazer trabalho da faculdade agora. Muito obrigada de verdade, gente. Obrigada pelo convite. Sempre que precisar, eu tô aqui. Foi um prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso. Tchau, tchau. Tchau.